Hello, everybody! Desculpa o atraso. Já são 8h07 da noite, era para ser às 8, então em Brasília são 8h07. Desculpa, problemas técnicos. Cheguei atrasado da clínica, correria, dia cheio, graças a Deus. Embora essa pandemia ainda não acabou, né? Quer dizer, a coisa ainda está circulando, mas a vida está voltando ao ritmo. E ao ritmo happy de Pharrell Williams, né? Pharrell Williams. Eu adoro essa música. Vocês gostam dessa música? É Happy. É uma música legal para sexta-feira. Sexta-feira com um belo vinho, um vinho branco, maravilhoso, argentino. E um brinde a todos vocês que gostam de vocês. Boa noite, aliás, a todos vocês que se gostam e que gostam de autoestima e de serem felizes. Por isso comecei com essa música Happy, que já tá bom. Vai, Pharrell, chega. Opa, pronto. Muito bem, gente. Obrigado pelo prestígio. Eugênia Tiveron, doutora Eugênia, minha assistente, que eu trabalho há anos, gosto, uma ótima médica. Hula, Younes, ça va bien, la Biélorussie, Biélarus, né? C'est un plaisir de t'avoir ici, ma frère. Gabriela Coelho, querida Ana Cláudia, gente bacana que está aí sempre prestigiando a gente. Tchim, Ana Cláudia, é isso aí. Pois é, gente, hoje uma sexta-feira gostosa, né? Todo mundo relaxando, sem relaxar a segurança da pandemia. Vão dando os coraçõezinhos, ótimo para o algoritmo do Instagram, isso é legal. E por favor, compartilhem com as pessoas que vocês saibam que gostam e que querem fazer alguma coisa para as mamas. Muito bem, gente. Hoje eu escolhi um tema assim bacana e é um nome interessante, que é a mamoplastia híbrida. Vocês viram na chamada dessa live que eu botei uma moça desfilando e ela chamando todo mundo e, enfim, com seios legais. E isso é bacana porque isso é o novo. Cirurgia plástica é uma ciência e a ciência, ela caminha. O que é interessante e certo hoje, amanhã talvez já não seja mais. E assim caminha a humanidade, não é? Então eu decidi falar sobre mamoplastia híbrida exatamente porque é um tema que está aparecendo muito nas mídias, né? Nas mídias sociais, nas reportagens, enfim, na imprensa de modo geral. E no consultório as pessoas estão me perguntando e marcando consulta para saber, afinal de contas, o que é essa mamoplastia híbrida. Em tempos enfim, tanta coisa nova, Pablo Vittar e essa coisa toda, essa maravilha da mudança e do novo e do trans e tal, a palavra híbrida, ela suscita dúvidas. O que será? Será que é metade mulher, metade macaco? O que será? Metade gordura, metade osso? Enfim, gente, brincadeiras à parte, esse termo híbrido é porque a gente vai fazer um trabalho, uma mamoplastia, usando-se dois tecidos, silicone e gordura. Interessante, né? Pois é. E o que vem a ser, afinal de contas, essa história? Bom, antes de mais nada, eu quero então deixar claro, Letícia, Peixoto, Ailton, muito obrigado que vocês estão me prestigiando. Dr. Marcelo, Rubac, bem-vindo, é um prazer tê-los aqui. Bom, então, como eu já dei a dica, a mamoplastia híbrida é a associação de dois tecidos para a gente fazer uma plástica de mama em você que quer melhorar o aspecto da sua mama. A gente então vai usar implantes de silicone e enxertos de gordura. Até aí parece uma coisa assim meio até contraditória. Quer dizer, doutor, por que vai botar gordura se está botando silicone? E por que vai botar silicone se eu posso fazer injeção de gordura? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu quero deixar claro, assim, na minha posição, evidentemente, eu não sou dono da verdade, eu não sou assim, o papa da plástica, mas há um consenso mundial que a melhor coisa para se definir uma forma de uma mama, o volume da mama, é a prótese de silicone. A gente já fez várias lives falando sobre a doença do silicone, sobre formas das próteses. Confiram tudo aí, por favor, no nosso IGTV.
Então, silicone é aceito mundialmente ainda como a melhor definição, a melhor forma, a coisa mais prática para a gente colocar nas mamas para dar definição, volume, forma, etc. Hoje em dia, as próteses, elas têm, de acordo com a empresa, né, com a empresa que vai produzir, a gente tem diferenças assim de tamanhos, evidentemente, como eu já falei nas outras lives, mas é importante a gente lembrar isso daqui. A gente tem, no caso da marca que a gente usa aqui no Brasil, Silimed, lá em Dubai a gente usa uma marca alemã, a Polytech, que é bastante similar, mas essa marca brasileira ela tem ainda mais opções de forma, que ajuda muito os cirurgiões plásticos na definição final, no refinamento dessa mama. Então a gente tem diferenças de volumes, a gente tem diferenças nas formas dessa prótese e a gente tem ainda a diferença no perfil, na projeção. Essas próteses elas podem ser assim, de um perfil mais baixo, um perfil médio, perfil alto, perfil super alto. Mas olha, gente, falando assim de cabelinho branco, 30 anos de experiência, tem várias situações que a gente tem um resultado legal, mas ainda não chegou lá, mesmo com as alterações de volume, de forma e de perfil. E aí a gente precisaria de alguma coisa a mais para completar a busca dessa forma bacana que a gente está procurando, que a nossa paciente está esperando que a gente forneça, que a gente dê, que a gente crie, né? E aí que entra a injeção da gordura, sabe? A injeção da gordura, ela é uma coisa relativamente antiga, né? As lipoaspirações, elas começaram nos anos 70 na França, com o Dr. Yves Gerard Illouz. Eu tive a honra de ficar com ele em Paris em 1988. Ele foi o cara que descreveu, que materializou a técnica da lipoaspiração. E a lipoaspiração, ela vem de 1980, mais ou menos, quando ela foi lançada para cá, se aperfeiçoando. E hoje em dia, a gente lida com o tecido gorduroso, olha que bacana, muito mais como um depósito de célula-tronco do que só uma gordura que eu vou tirar do culote e botar não sei aonde. Então, hoje a gente entende que a gordura, ela é um depósito dessas células, as famosas células-tronco, que todo mundo fala, que se pesquisa para isso, para aquilo. O que a ciência nos traz até hoje é que a célula-tronco, ela em permeio à gordura, ela é capaz de se transformar em outras células, em tecidos parecidos com aqueles onde a gente injetou. Então, quando a gente faz uma lipoaspiração, a gente vai preparar essa gordura de algumas formas. Ainda a gente usa a centrifugação, porque aí a gente vai numa centrífuga estéreo, a gente vai separar as células gordurosas de outros fluidos, e no meio das células de gordura tem as tais famosas, maravilhosas células-tronco. Então, quando eu estou fazendo uma plástica de mama, com a inclusão de uma prótese de silicone, e aí eu vejo que ao final está bonito, mas, por exemplo, essa paciente ela tinha diferenças de volumes no tecido mamário. Ou, olha só que negócio interessante, tem pacientes, gente, que tem diferenças no gradil costal. Sabe, um lado das costelas é mais alto que o outro lado. Então, às vezes, a gente troca as próteses, volumes diferentes, para tentar dar essa projeção legal. Mas, às vezes, a gente não consegue. Então, em várias situações, a gente fica naquela de, poxa, tá bacana, mas tem uma pequena diferença. Então, aí que entra a famosa o enxerto de gordura, né? Geralmente a gente vai preparar, a gente vai planejar isso antes da cirurgia. Não é essa história de, vou fazer sua prótese de mama. Aí de repente acaba a cirurgia, você chega e fala, olha, sabe o que é? Eu tirei um pouquinho de gordura da sua barriga, deixei lá um buraco, mas pelo menos eu tirei a gordura e botei não sei o que. A paciente não vai aceitar. É óbvio, imagina. Olha, cirurgia é uma dessas atividades que as coisas têm que ser faladas antes. Não dá. Evidente que pode haver uma urgência, uma coisa assim. Mas essa mudança de plano, um corte a mais, tirar gordura, poder deixar uma sequela, sem falar para a paciente, é comprar briga. É ótimo, é óbvio. Eu sou cirurgião plástico, mas eu sou paciente. Se eu vou fazer uma plástica, por exemplo, com um colega, aí ele fala, bom, eu vou fazer a pálpebra, vamos dizer, eu só quero pálpebra. Aí eu acordo da anestesia e ele fala, olha, Múcio, eu tirei sua pálpebra, mas eu achei assim que a sua testa estava muito grande, então eu cortei aqui para diminuir essa testa. Eu vou ficar meio chateado, né? Porque eu não estava
preparar, eu não quero uma cicatriz na minha testa. Devia ser falado antes. Então, gente, ó, não é aqui ficar criando briga com colega, nem nada, mas é uma situação óbvia, né? Você vai lá comprar seu prato no seu jantar, você quer um filé de tilápia com alcaparra. Aí, de falar nisso, filé de tilápia com alcaparra, dá uma vontade. Um vinho com filé de tilápia com alcaparra numa sexta-feira à noite seria ótimo. Mas enfim, aí o cara vai e bota, sei lá, uns quiabos no filé de tilápia. Não dá, né? Eu adoro quiabo, mas não é uma mistura boa. Então, gente, essas coisas, elas têm que ser planejadas com antecedência. Você tem que preparar, você tem que dizer para o seu paciente, você que é paciente, você obviamente sabe disso. Eu vou te fazer uma plástica, eu vou usar um implante de silicone, eu vou colocar, não sei, e pelo menos é a minha postura, eu não sei exatamente o volume que eu vou usar em você. E olha, gente, eu faço isso há quase 30 anos, 28 anos. Eu nunca viro para uma paciente e digo, você vai colocar uma prótese de 235 bico largo, eu acho impossível. E olha, quanto mais eu opero, mais eu vejo que é imprevisível isso. Porque muitas vezes você acha que a pele dessa paciente ela vai se distender para que eu possa colocar um volume de 380. Mas lá na hora a gente corta, a gente descola esse tecido e esse tecido não expande. E eu não consigo botar 280, eu tenho que ser menor. Então eu sempre digo para minha paciente o seguinte, olha, me diga o que você quer, me mostre fotos de mamas que você acha que são bonitas. Eu quero fazer previsão desse resultado. A gente tem um programa bacana, chama-se Chrysalix. É uma tecnologia suíça que a gente joga foto das pacientes, 3 fotos, e aí isso faz uma visão tridimensional. Você vê o tórax dessa paciente se movendo e ali você brinca, vamos dizer, colocando volumes possíveis naquele programa e a paciente vai ter uma ideia do volume, do desenho, da projeção que a mama possa ter. Então, isso tudo a gente deixa claro que é uma projeção, sabe? É uma possibilidade de se conseguir aquele efeito. Porque, na verdade, quanto mais o cirurgião e a cirurgiã operamos, mais a gente sabe que não dá para ser matemático. Então eu nunca falo para minha paciente que eu vou botar, olha aqui, você vai botar uma de 390, cônica, não. Eu quero ouvir da minha paciente o que ela quer, o que ela não quer, e depois eu entro em ação para falar o que eu posso, o que eu não posso, as diferenças que essa paciente tem, por exemplo, de gradil costal. É extremamente comum pacientes que têm mamas menores que as outras, areolas mais baixas, sulcos mais altos, mais baixos, mamas mais lateralizadas, outras menos. Mamas que são mais convergentes, mais divergentes, então há uma diferença danada e isso que faz o ser humano ser interessante e a cirurgia plástica ser absolutamente deliciosa de se fazer, porque é essa a expectativa de criar que deixa o nosso trabalho tão bacana. Então eu sempre faço assim, eu vou colocar o seu implante, muito bem, a gente vai fazer. Agora, dependendo do caso, eu vou então lançar a mão desse conceito novo que é a mamoplastia híbrida. Quando eu tenho diferenças importantes e por mais que eu tenha opções de próteses, eu posso e eu acho que eu devo aí, claro, comentar, sugerir e pedir a permissão para que eu possa eventualmente tirar uma gordura de algum lugar, tipo culote, quem não quer, né? Mas tem paciente que não quer, e tem paciente que não tem indicação, tem pacientes que têm uma silhueta bacana, que se você tirar de um lugar vai ficar desbalanceado, desequilibrado, vai ficar feio. Então a gente tem que levar isso tudo em conta antes. A gente não chega lá na hora e fala, ah, meu Deus do céu, esqueci, não deu, não tem mais prótese, aí eu vou tirar a gordura, fazer a mamoplastia híbrida. Aí a sua paciente depois vai achar lindo esse nome, mas vai te odiar, porque você não planejou isso com ela, né? Então, gente, olha, a mamoplastia híbrida é exatamente a conjunção de 2 técnicas. Voltando um pouquinho ao início, quando eu comentei que a melhor opção para se fazer uma mama bacana, assim, com uma prótese de mama, é o silicone. Mas aí você vai me perguntar, mas como? Esse cara está desatualizado? Porque eu já vi num amigo meu que mora lá em Nova York, lá em Singapura,
E os caras estão usando gordura para preenchimento de mama, para desenhar a mama. Isso aí é meio antigo. Isso existe. É a lipoenxertia de mama. A lipoenxertia de mama, ela tem uma grande vantagem. Eu tiro dessa paciente, faço uma lipoescultura, aí eu vou preparar a gordura do jeito que eu entendo, baseado na ciência, que é o melhor jeito para que essa gordura, que é um enxerto, que esse enxerto pegue, que ele se desenvolva, que me dê um resultado legal. Mas enfim, é uma lipo que eu vou preparar e injetar na minha mama. Sabe qual é o problema da injeção da gordura na mama? É que a gordura ela vai ser, em parte, reabsorvida. Dependendo da técnica, ela pode ser reabsorvida em 10%, 20%, 30%, até 40%. Tem estudos que dizem que a reabsorção é ainda muito maior. Então, a gente tem essa imprevisibilidade do resultado de uma mama quando eu uso só gordura. Então, a comparação da qualidade de uma mama trabalhada com a prótese de mama de silicone e aquelas que são trabalhadas só com gordura, é visível a diferença de previsibilidade de um resultado legal. O silicone você põe, ele está pronto. A gordura, quando eu injeto só a gordura, eu tenho aquela expectativa de que parte daquele tecido vai ser perdido. É uma conjunção de fatores. É o jeito que você prepara, é a biologia do paciente, é o metabolismo que é um pouco mais acelerado ou não. Então, quer dizer, eu tenho que avisar que parte possa ir embora. Por isso, gente, que a melhor opção, como eu falei no início, para definição de mama, aumento de mama... aliás, eu gosto muito dessa expressão definição, porque as pessoas acham que silicone é igual bolota. Pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio. Silicone... Claro que desenha a mama, dá forma à mama, dá colo à mama, dá um polo inferior à mama, faz com que a areola fique mais centralizada. Não é sinônimo de bola, de volume. É evidente que se a paciente ela quer volume, ela quer se sentir... A gente ouve no consultório, eu quero sentir mulherão, eu quero ser sexy. Eu respeito isso, o corpo é dela, tudo bem. Então, o silicone não é sinônimo só de aumentar. Silicone define a mama. Então, assim, vou desenhar a mama com silicone ou com gordura, silicone ganha. O que a gente, então, tem de novo, de novidade, essa famosa, que vocês devem ver por aí, a meninada está sempre ligada nisso, doutor especializado em mamoplastia híbrida, fulano, não sei o que, plastia híbrida, Miami só se faz... Tem muito marketing nesse meio também, mas é uma realidade. A mamoplastia híbrida é a conjunção das duas coisas. Eu vou fazer o silicone e vou fazer um complemento com a minha gordura. Tá bom, aí tem alguém falando, esse cara é esquisito, ele acabou de falar que a gordura não fica, acabou de falar que a gordura é imprevisível, para que ele está falando? Ótima pergunta. O negócio é que como eu estou usando na mamoplastia híbrida o enxerto de gordura para um complemento, a coisa muda de figura, não é? Porque, primeiro, eu vou usar nem sempre a mesma quantidade dos dois lados. Ponto número 1. Ponto número 2, eu tenho que preparar de um jeito, que aí vem um bando de teoria, que faça com que essa reabsorção seja a menor possível. E ainda assim, a gente faz um pouquinho a mais a injeção, porque eu já vou esperar que eu tenho entre 10% e aí, nos melhores casos, do jeito que a gente prepara, até 30%. Então, a gente sempre coloca um pouquinho a mais para que haja, depois da reabsorção, um resultado legal. Vocês entenderam? Não é bacana isso? Então, gente, olha, mamoplastia híbrida é uma coisa legal, como vinho, né? E ela é um conceito novo, usando-se conceitos antigos. Aliás, sabe o Isaac Newton? Uma coisa que eu nunca me esqueço, perguntaram para ele, Dr. Isaac, por que o senhor chegou a tal nível de perfeição e bibibiba? Ele disse, porque eu subi nos ombros de gigantes que me antecederam. Então, a cirurgia plástica, da mesma forma, a gente precisa se colocar sobre conceitos que a gente traz ao longo da formação, ao longo da história e tudo, mas com aplicações interessantes, novas, para que se obtenham resultados cada vez mais
legais. Não é isso, Letícia? Muito bom. Gente, olha, vocês sabem de uma coisa? A mamoplastia de aumento é a cirurgia mais realizada, a cirurgia estética mais realizada no mundo inteiro. Sabiam disso? Vocês sabiam que o ano passado, no mundo inteiro, foram realizadas cerca de 19 milhões de cirurgias? Não é inacreditável isso? Então, se você pensa que milhões de mulheres elas querem se sentir melhores e querem definir o corpo enfim, se sentirem mais bacanas, a procura gera qualidade. Então, essa qualidade é fruto dessa convergência de técnicas, que é o que a gente está falando sobre hoje, a mamoplastia híbrida, ou hybrid mammoplasty. Não é interessante? Muito bem, garoto, eu não vou fazer uma coisa muito longa hoje, porque sexta-feira eu já recebi, sabe que outro dia, numa das lives, ela estava assim durante 50 minutos, a paciente falou, olha, eu gostei muito da sua live, mas nossa, ela é muito extensa e eu não tenho tempo para ficar vendo, então eu prometi que a gente vai fazer um pouquinho mais rápida. Né? E nessa rápida é que a gente quer fazer com que a coisa funcione e que seja interessante para todo mundo. Não é mesmo, Lívia? Quanto tempo eu não te vejo? Lívia Vítola, Yasmin Vigo, Fábio, doutora Daniela Paz Leme, grande dentista, grande amiga, que bom que você está aí. Regina, mais Lara, Rosana Pesdacil, Terezinha Silveira, Márcia, Thalia, Vitoriano. Muito bem, gente, se vocês tiverem dúvida em relação a essa técnica, eu quero que vocês me mandem para que a gente responda, porque isso daí, às vezes a gente fala uma coisa e às vezes você não desperta para aquela dúvida, depois você pensa e fala, puxa, eu queria saber, manda no direct que a gente responde. A Thaís Evangelista, ela está me perguntando, qual a vantagem dessa mamoplastia híbrida? Então, Thaís, a vantagem da mamoplastia híbrida é que a gente vai pegar a velha e boa técnica do silicone e, em casos selecionados, isso não é para todo mundo, são aquelas mamas que não é tão incomum, aquelas mamas que têm diferenças importantes. Vou te explicar um negócio. Por exemplo, semana passada eu operei uma garota e ela tinha assim, uma mama bem diferente da outra. Uma era maior, outra menor, uma areola para cima, uma para baixo, uma era meio no centro do tórax, a outra era mais para o lado. E ela tinha umas costelas do lado, que a mama era mais para fora, mais projetadas. Então, quer dizer, olha, isso é um desafio para o cirurgião plástico. Porque cá entre nós, vou contar só para vocês um segredinho. A gente não é Deus. Cirurgiões plásticos fazem o que podem para que se melhore uma área específica que faz essa paciente sofrer. Mas a gente tem várias limitações. Genética da paciente. Eu sou paciente, eu também estou nessa. Então, há uma série de limitações. É claro que você está fazendo uma plástica. Eu sempre digo isso para os meus pacientes. Não é porque há limitações. Muito comum quando a paciente já foi operada. A gente tem que deixar claro que a gente tem limitações, tem fibrose, tem isso, tem aquilo. Mas não justifica fazer uma porcaria. Não é porque essa paciente ela já tem limitações, ela tem determinadas características que tornam esse caso mais difícil, que eu vou me contentar com menos. Pelo contrário, eu, pelo menos, a minha postura, quanto mais difícil aquele caso, mais eu fico excitado para fazer um resultado que eu veja, até antes da paciente, que eu olhe e fale, nossa, que bacana, que maravilha, como melhorou. Isso não é uma questão de vaidade, é uma questão de dedicação para uma área, né? Então todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem dificuldade, mas todo paciente tem um nível maior ou menor de diferenças entre as mamas. Então, Thaís, a mamoplastia híbrida, ela é a utilização, como eu falei, do silicone, sem querer ficar repetitivo, mas só para a gente responder, a utilização de próteses de silicone para desenhar e projetar e deixar uma mama linda. Só que nas pacientes que têm diferenças de tamanho, diferenças de posição de areola, isso naquelas mamas que eu só estou colocando prótese, eu não estou tirando pele.
Porque quando tem diferenças com excesso de pele, a coisa fica mais fácil, porque daí eu vou cortar a pele, eu vou moldar melhor, eu vou tirar, aí fica mais fácil. Agora, o que eu estou falando, a mamoplastia híbrida, é naquelas pacientes que não têm excesso de pele, aquelas pacientes que têm indicação de uma prótese de mama, mas que têm diferenças. E aí lá na hora eu vou usar próteses diferentes. Eu posso usar, por exemplo, uma prótese de 325 ml de um lado e de outro, mas essa mama aqui ela tem menos projeção. Então desse lado eu ponho a 325 perfil alto e do outro lado eu ponho a 325 também, mas de perfil super alto. O problema, Thaís, é que mesmo com essa tecnologia de implantes diferentes, formas diferentes, ainda assim a gente tem dificuldades de deixar um resultado ainda mais legal. Aí que entra a mamoplastia híbrida. Você entendeu? É a utilização de gordura, que é dessa paciente, eu aproveito para corrigir um culote, uma pochetinha, e aí eu pego essa gordura, vou preparar essa gordura para que ela não seja reabsorvida na totalidade, e eu vou fazendo pequenos enxertos, pequenas injeções. Hoje, por exemplo, eu vi uma paciente, olha que interessante, essa menina, ela é minha paciente há muitos anos, ela está morando em Santa Catarina e ela veio porque ela quer trocar as próteses. E ela tem um negócio que se chama rippling. Sabe o que é rippling? É quando a paciente tem uma prótese de mama, ela é magra, ela malha muito, não tem gordura, e aí quando ela faz assim, eu tenho até um vídeo no nosso canal sobre o que é isso. E quando essa paciente ela abaixa, você vê as ondulações, sabe? O que são as ondulações? São doenças, são problemas? Não, não são. Mas o silicone ele é molinho, então ele meio que se move de acordo com essa rotação do tórax. E como ela é magra, a pele está muito próxima da prótese. E aí a gente percebe a ondulação da prótese. Essa ondulação é que os americanos chamam de rippling ou rippling. Então, essa paciente que eu vi hoje e vai ser operada agora em dezembro, ela tem esse rippling. Ela é magra, ela é elegante, ela malha, etc. E ela tem isso. Então a gente vai trocar a prótese, mas como o rippling dela ele já está muito marcado, eu vou fazer também uma injeção de gordura para esconder essas dobrinhas do silicone. Então, como eu estou usando um novo silicone mais a injeção de gordura trabalhada, isso é uma mamoplastia híbrida. Você entendeu? Mamoplastia híbrida é uma nova forma de se associarem duas técnicas, silicone e enxerto de gordura. Muito bem. Jainer Menezes, parabéns, Dr. Lúcio, gosto de suas aulas. Jainer é um doutor da Colômbia, fez um fellow com a gente aqui em Brasília e hoje está terminando cirurgia plástica em Rússia, na Rússia. Ele é fora de série, um cara nota 10, extremamente competente e eu aposto no taco dele. Quero que ele volte para o Brasil para a gente trabalhar junto. Jainer, gracias, muchas gracias. Lívia Vítola. Ah, um querido, você também é uma querida, minha querida. Que bom revê-la, que bom ter notícias suas. Lúcia Ribeiro. Quando tem fibrose pequena, após a retirada de nódulo, tem como retirar na cirurgia? Claro, lógico, Lúcia. Claro que a gente tem, assim, caso a caso, né? A gente tem que ver o que é essa fibrose, como é que a gente vai tirar. Você sabe que a gente pode trabalhar a fibrose, por exemplo, com injeções de drogas. A gente tem corticoides, a gente tem drogas que a gente usa para queloide, por exemplo, pode ser usada na fibrose. A gente tem ainda fibrose que retrai a pele, a gente tira a retração com uma agulhinha especial e essa técnica chama-se subcisão. Então a gente pode soltar essa pele sem precisar operar, mas é claro que tem casos que eu vou precisar operar. Elia Catunda, que bom ter você aqui. Ana Carolina Martiniago, excelente, muito obrigado, minha querida. E Thaís Evangelista, muito obrigado pela explicação. Eu que agradeço a participação de vocês. Garotos e garotas, é sempre um prazer. Salve a sexta-feira, nada de doença, muita diversão, né? Porque depois de um dia cheio é meio chatinho ficar tendo aulinha. Mas o nosso objetivo é bater um papo, né? Sem querer ser professorzinho, chatinho, dando aulinha, mas é incitar, né, as pessoas a terem
dúvidas sobre essa fascinante, maravilhosa, insuperável, essencial, amada cirurgia plástica. É isso que eu faço, é isso que eu gosto, espero que vocês gostem das nossas lives e espero tê-los aqui também na sexta-feira que vem. Sugiram temas, porque é interessante falar o que as pessoas estão querendo ouvir. Né, Lúcia? Obrigado, em fevereiro eu vou consultar. Lúcia, eu vou te esperar, hein? Em janeiro eu já começo a perguntar para a secretária. Cadê a Lúcia? Cadê a Lúcia? Tem que ligar para a Lúcia. Vai ser um prazer ter você aqui. Ok, gente, muito obrigado, um prazer, um beijo para todo mundo, bom final de semana, se cuidem, usem máscara, essa porcaria da pandemia não acabou, não parem de usar máscara, não deixem de lavar as mãos com álcool e distanciamento social, nada de festinha, se cuidem, pelo amor de Deus, saúde é a coisa mais importante. Beijos, um abraço, tchau.